Olá, sou aluna de Pedagogia da Estácio de Sá, primeiro período. Vou apresentar meu PCC sobre a história da educação. Ver as características da história da educação com os dias atuais. Então, é difícil dizer quando começou o ensino formal na espécie humana. Talvez o mais correto seria dizer que sempre existiu. As tendências educacionais quase sempre são decorrentes do momento histórico. Se nós observarmos o momento histórico, fica mais fácil de nós compreender melhor por que aqueles pensamentos naquele momento. A Grécia Antiga, período do século 5 e 6 antes de Cristo, Sócrates, 469 anos e 399 anos antes de Cristo, Sócrates, ele nunca dava uma resposta quando o seu aluno perguntava, ele sempre devolvia outra pergunta. Assim, o aluno, ele mesmo ia encontrar a resposta. Sócrates se dizia um parteiro, capaz de fazer seus alunos parir ideias a partir do diálogo. Esse método, chamado de maiêutica, trata-se de um método dialético, ou seja, que usa o dialeto como forma de aprendizagem. Sócrates, ele nunca chegou a escrever seus pensamentos, mas Platão registrou os pensamentos de Sócrates na obra intitulada Diálogos. Quando Sócrates morreu aos 70 anos, Platão tinha 28 anos e criou uma escola a qual deu o nome de academia. Ou seja, academia é o nome da escola de Platão. Então, hoje quando falamos academia, acadêmico, estamos referindo ao nome da escola que Platão criou há mais de 2000 anos atrás. Platão morreu com 80 anos de idade. Pouco antes dele morrer, chamou seu sobrinho para sucedê-lo na direção da sua academia. Aristóteles, com quase 50 anos de idade, voltou para Atenas e criou sua escola, na qual deu o nome de Liceu. Dizem que Aristóteles caminhava enquanto ensinava. Então, chegamos na Idade Média. Não tínhamos um modelo grego em que o princípio da aprendizagem é a dialética. O aluno fala e o professor fala. A partir desse debate, surge então o conhecimento. Só que esse pensamento ruiu com a implantação do Império Romano. O centro do poder passou para as igrejas, numa filosofia que é chamada de escolástica. A palavra escola deriva exatamente da expressão escolástica. Vejam então a importância que existe do pensamento escolástico, do movimento medieval na concepção atual das instituições de ensino. Se vocês entrarem numa catedral, vocês vão ver várias cadeiras em torno de um altar. Até hoje, nas universidades, tem estruturas com restícios desse tempo. Tem palavras como reitor, congregação, cátedras. São expressões de origem escolásticas. Nessa época, os padres escondiam as páginas e livros de Platão para que não fossem lidos.
ilustrando como o conhecimento era controlado e o seu acesso era limitado pela igreja. Surge então o método medieval ou o método escolástico, no qual o professor fala, os alunos ouvem e não há diálogo. Então, é no método escolástico que surge o conceito de dar aula. Com o fim da Idade Média, em 1453, surge então a Idade Moderna. Mas o pensamento escolástico segue firme. Com Inácio de Loyola, surge então o chamado Ratio Studiorum, que é um conjunto de informações para a formação de padres jesuítas. Ratio Studiorum talvez seja um dos primeiros documentos formais de como ensina, ou seja, um documento que monta uma metodologia do processo didático. Então, ele pode ser considerado como um precursor dos atuais PPC ou projetos pedagógicos de cursos. E procure notar como alguns dos conceitos até hoje são usados. Enquanto na Europa a igreja medieval trancava os livros, os árabes traduziram os textos gregos clássicos de Platão e Aristóteles para o árabe. Quando começou as cruzadas, os europeus tinham intérpretes árabes que começaram a mostrar para os europeus alguns livros que os europeus nunca tinham visto. Então eles resolveram traduzir do árabe para o latim, porque os originais em grego na Europa estavam trancados na igreja. Então os europeus descobriram a verdade nas cruzadas. Aí surgiu o Renascimento. Renascimento significa retomar algo que já nasceu. É voltar para a Grécia, para Sócrates, para a Academia de Platão, para Aristóteles. Assim, a crítica ao modelo escolástico e a necessidade de voltar ao modelo dialético da construção entre o aluno e o professor, Comênios foi um dos primeiros críticos do método escolástico. No século XVIII surge então o Iluminismo. Com o Iluminismo, o homem não precisa mais ficar preso aos dogmas da igreja. Ele pode pensar por si mesmo, ele pode criticar. Kant dizia, ouse saber, pense, saia dos dogmas, conquiste sua liberdade. A Revolução Francesa, no fim do século XIX e no início do século XX, surgiu uma série de pensadores que trazem novas propostas, novos modelos educacionais. Todos eles colocando o aluno no centro do processo de ensino, de aprendizagem. Todos esses autores têm sido então classificados na denominação conhecida como Escola Nova, que é a oposição ao movimento medieval escolástico e busca o resgate daquela escola grega baseada na dialética. A história da educação no Brasil.
De 1549 a 1759, a atuação forte dos jesuítas, coordenado pelo padre Manuel de Nóbrega. Os estudos iniciais foram aos índios para difundir a fé cristã. Em 1759, houve a expulsão dos jesuítas. Então foi instituído o Estado laico, o ensino público e as escolas régias, mas se manteve o ensino religioso. Mas negros e mulheres não tinham acesso à educação, e os homens brancos ou eles estudavam nas escolas religiosas ou eles iam estudar na Europa. Existiam iniciativas isoladas religiosas, mas que não eram sistematizadas ao ponto de ser chamado de sistema educacional. 1808 a 1822, família real. Com a vinda da família real ao Brasil, Dom João VI abriu academias militares, jardim botânico, biblioteca real e o museu real. Mas a educação continuou tendo importância secundária, ainda não existindo nenhuma universidade no território do Brasil. 1822 a 1889 foi a fase do Império. As escolas normais foram criadas, pois se acreditava que os professores da época não estavam preparados para a prática docente. Tais instituições inseriram as mulheres no ensino superior. A primeira escola de formação de professores foi a Escola Normal de Niterói, fundada em 1835. E em 1837 foi criado o Colégio Pedro II. Em 1888 a 1930, Primeira República. Ainda não se pensava numa formação mais ampla, mais técnica. Todos os alunos estudavam todos juntos, independente da idade. Foi nesse período da Primeira República que houve a divisão em série, de acordo com a faixa etária. O ideal da escola nova seria o de libertar o aluno da tutela dos adultos para colocar a tutela da própria consciência moral. 1930 a 1945 foi a era Vargas. Em 1930 foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Ganhou força o movimento da escola nova, buscava os métodos mais adequados para estimular o interesse das crianças sem privá-las da espontaneidade. 1946 a 1964 foi a República Populista. A Constituição de 1946 implantou a gratuidade para o ensino primário e, na sequência dos estudos, para os indivíduos que comprovassem a falta de recurso. Começam as primeiras experiências de Paulo Freire com seu método de alfabetização. De 1964 a 1985, então houve a Era Militar, aonde Paulo Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias. A escola normal foi extinta, o movimento brasileiro de alfabetização foi criado em 1967 e tinha como meta diminuir o índice de alfabetização entre adultos. Em uma entrevista que eu peguei no YouTube, fala que Paulo Freire criou um novo método de alfabetização. A ideia era ensinar a ler
e a escrever utilizando palavras. Experiências do dia a dia de cada grupo populacional. Paulo Freire. A alfabetização é uma experiência criadora. Significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar a expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Paulo Freire inaugurou a pedagogia do oprimido. Os temas geradores, a alfabetização, a emancipatoria, e ele inspirou o que a gente chama hoje de educação multicultural. Quando João Goulart assumiu a presidência, período em que foram retomadas as propostas do movimento Escola Nova, que defendia o direito da educação pública para todos, com o regime militar, a educação a partir de Paulo Freire, essa educação ficou escondida, silenciada e só foi recuperada quando houve a retomada da democracia, que foi em 1985. A Constituição de 1988 define a educação como um direito de todos. O desafio de oferecer uma educação pública de qualidade continua até hoje. Foram criados mecanismos para avaliar o nível de escolas e faculdades, além de cotas, que facilitou o ingresso de negros, índios e estudantes de colégios públicos em universidades estaduais e federais. Atualmente, cerca de 7.300.000 pessoas estão matriculadas em cursos superiores no Brasil. Uma educação de qualidade é fundamental. Hoje, nós temos então a LDB. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a legislação que regulamenta o sistema educacional, público ou privado, do Brasil. Da educação básica ao ensino superior, a LDB é a mais importante lei brasileira que se refere à educação nos dias atuais. Trazendo algumas contribuições finais. A educação à distância é o que mais cresce no Brasil, segundo o censo do MEC. Com mensalidades acessíveis, horários flexíveis, a modalidade foi a que mais cresceu nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Educação, 3,3 milhões de matriculados no ensino superior foram registrados entre 2003 e 2013, um terço correspondia a curso à distância. Em 2014, segundo a Associação Brasileira de Educação à Distância, o total de matriculados já ultrapassava a marca de 3,8 milhões. Também houve um avanço na educação especiais nas escolas, onde existem crianças especiais, com dificuldades especiais, surdos, mudos e professores intérpretes de língua de sinais em salas de aula. Também nos presídios, peguei uma matéria onde dizia que a educação nos presídios fortalece ações de reinserção social, a educação é libertadora e o nosso papel é devolver o indivíduo melhor à sociedade.
Então, pesquisei vídeos no YouTube e também o material disponibilizado pela Estácio.